Olá, corretores de imóveis, olha eu aqui, Cris Silva, trazendo mais um episódio para vocês do Wikipédia CTM. Então, Wikipédia CTM, né, é algo que a gente está criando para vocês, para ajudar vocês com as principais objeções dos clientes. Mas vamos lá, hoje eu vou trazer algo um pouquinho diferente para vocês. E se a objeção do cliente for o corretor de imóveis, né? A gente sabe que existe um preconceito contra a nossa categoria de corretor de imóveis. É comum a gente ouvir por aí que corretor de imóveis é trapaceiro, corretor de imóveis é desonesto, né? E eu vou trazer esse assunto aqui para vocês e vou dar aqui algumas dicas da maneira que vocês devem agir para que isso não aconteça com você, para que você não seja taxado de um corretor, de um mau corretor e um mau profissional. Tudo bem? Então, gente, essa crença de o corretor ser desonesto, trapaceiro, ela é uma crença social, né? A consequência dela, infelizmente, ela é causada por nossas ações mesmo. Na nossa categoria, infelizmente, existe pessoas que fizeram algum momento atrás um trabalho ruim, ou até mesmo aconteceu um erro no processo da venda e a pessoa não teve assim a honestidade, não teve coragem de assumir o erro e acaba ficando como uma pessoa mal, uma pessoa ruim, não é verdade? Mas eu até quero fazer aqui ressaltar uma coisa aqui com vocês, antes de começar a entrar nessa parte do assunto e por que a gente causa esse preconceito, por que a gente constrói esse preconceito. Olha só, imagina você se programou uma vida toda praticamente para comprar, adquirir seu imóvel. E aí, você escuta de outras pessoas que aquele profissional é um profissional ruim, que aquele profissional costuma ser um profissional desonesto. Corretor de imóveis é tudo igual, tudo trapaceiro, tudo desonesto. Então, você mesmo, imagina, se coloque no lugar, você já iria chegar até esse profissional com o pé atrás, realmente. Por isso que na maioria das vezes os clientes chegam até a gente muito fechado, muito armado. E eu vou falar aqui hoje com vocês algumas coisas, algumas maneiras, da maneira que o corretor às vezes costuma agir, que constrói essa imagem e esse preconceito, entendeu? Mas claro, né, gente, claro que esse preconceito, ele não tem um fundamento, porque em todas as categorias, em todas as profissões vão existir profissionais bons, profissionais competentes e vão existir profissionais ruins e profissionais incompetentes. Então a gente não pode generalizar isso. E até por isso que eu tô abordando esse assunto com vocês, trazendo esse assunto aqui com você, e a gente batendo um papo, eu trazendo aqui algumas maneiras que você deve se comportar, que você não deve fazer para que o profissional que chegue até você, corretor de imóveis, não tenha essa visão sua, essa visão de você, profissional, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar aqui algumas razões que ajudaram na construção desse preconceito, maneiras que corretores de imóveis agem e aí acaba construindo essa visão que o cliente às vezes chega até você com esse preconceito. A primeira razão que faz com que o cliente chegue até você com esse pensamento: profissionais sem preparação. Sim, isso mesmo. O cliente chega até você, na maioria das vezes, e aí se ele encontra ali um profissional que não está preparado, um profissional que não mostra um bom desempenho para ele na hora do atendimento, um profissional que não entende o básico, ele acaba construindo essa visão de que o corretor é um corretor ruim, um corretor incompetente. Então, corretor de imóveis, o primeiro ponto é esse, são os profissionais despreparados.
O profissional que acha que não precisa se profissionalizar, que não precisa estudar, que não precisa procurar assuntos que vai fortalecer ele, que vai ajudar ele na hora de quebra de objeções, na hora de debater ali com o cliente. Então ele chega até você, encontra um profissional despreparado, então ele já vai construindo esse preconceito. Outra coisa, o corretor que não aceita que o erro é dele. Cris, mas como? O que é isso? Corretores que por algum motivo aquela venda ele tinha tudo para dar certo, mas por algum momento aconteceu um erro ali no processo e foi culpa do corretor e ele não tem a coragem de assumir que o erro foi dele e resolver ali ainda dentro do processo da venda. Ele erra, deixa a venda conduzir, o fechamento não acontece, o erro fica ali por ele não ter coragem de assumir e o cliente constrói que aquele corretor é um mau profissional, por causa que o corretor não tem coragem de assumir os seus erros. Então isso é um ponto que faz com que a gente construa essa imagem da gente referente ao corretor ser um corretor ruim. Outro ponto, gente, que a gente tem que eu vou abordar aqui com vocês. O corretor que não educa o seu cliente. Nós temos que entender, corretor de imóveis, que somos nós que entendemos do processo de financiamento, do processo de cartório, do processo de venda no geral. Então, cabe a nós, corretor de imóveis, educar o nosso cliente, mostrando para ele a maneira correta que funciona esse processo. Porque não é o cliente que é o consultor, somos nós não podemos ser só mostradores de imóveis. Nós temos sim que ser consultores. Então a gente, quando entende de todo o processo ali, a gente sabe, cabe a nós estar educando o nosso cliente, porque ele chega até a gente, pessoal, na maioria das vezes sem entender nada. Então somos nós que somos o consultor. Então quando o cliente chegar até você e encontrar um profissional ali preparado, um profissional que vai educar ele no processo da venda, você já sai na frente, entendeu? Outro ponto que faz com que construam essa imagem da gente. Eu acho esse ponto um dos pontos principais, gente. A empatia. Sim, nós como corretores de imóveis, não é só porque a gente está ali no processo da venda, não somos nós que estamos comprando o imóvel, a gente não tem que se colocar no lugar do cliente. A gente tem sim que se colocar no lugar do cliente. A gente tem que levar esse processo com empatia. Então, a falta de empatia no processo da venda do imóvel daquele cliente constrói que nós, corretores de imóveis, somos corretores ruins. Então, a falta de empatia é um dos pontos também que faz com que aconteça essa construção sobre o corretor de imóveis, sobre esse preconceito em cima do corretor de imóveis. E a falta de senso de comunidade. Como assim, Cris? A falta de senso de comunidade entre nós corretores. A gente vê, na maioria das vezes, o corretor de imóveis vendo o colega como um inimigo dele, vendo o colega como alguém ali que está para competir com ele. Você vê seu colega sempre em quesito de competição. Vamos acabar de vez por toda com isso. Por quê? Quando você constrói você não tem esse senso de comunidade, você sai falando mal do seu colega de profissão, você sai falando uma coisa ou outra, e é isso um dos principais motivos que faz com que construa em cima da gente esse preconceito de que o corretor é um corretor ruim, que o corretor é um corretor trapaceiro, porque entre nós mesmos, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa classe, nós precisamos nos fortalecer. E se a gente não tem esse senso de comunidade, a gente acaba queimando um outro colega, e isso não é bacana. Você fazendo isso, você ajuda a construir esse preconceito em cima da nossa classe. Então vamos acabar de vez com essa questão de que nós, corretores de imóveis, somos inimigos uns dos outros, pois nós não somos. Então agora, quando eu falando aqui para vocês esses principais pontos que faz com que a gente construa esse preconceito, eu vou também trazer aqui para vocês como podemos mudar a visão que essas pessoas têm construída em cima da nossa categoria. Primeiro ponto,
ser um profissional preparado, ser um profissional capacitado. Sim, corretor de imóveis, não é porque você entra com facilidade nessa profissão, é uma profissão em que na maioria das vezes você tem facilidade para entrar, você não precisa se preparar quando você está dentro dela. Não se torne aquele profissional que só faz o que as pessoas mandam você fazer, só faz o que você escuta e que o outro está fazendo, e fica esperando sempre pelo seu gerente para estar resolvendo as coisas para você. Lembra, corretor de imóveis, você não é um captador, você é um profissional, então você precisa se capacitar para entender o processo, para aprender, para saber lidar com aquelas objeções daquele cliente. Imagina só você, chega um cliente para você e nesse atendimento com ele você consegue conversar sobre todos os assuntos com ele, você consegue quebrar as objeções dele. De cara esse cliente vai chegar até você e vai falar assim: nossa, esse sim é um profissional de excelência, esse é um profissional competente, é com esse corretor que eu vou comprar o meu imóvel. Então, corretor de imóveis, um dos aspectos que vai fazer com que quebre esse preconceito seja um profissional preparado. Outro ponto, o segundo ponto que você pode estar construindo aí para poder fortalecer a nossa categoria, para poder se fortalecer como profissional. Aceite seus erros. Sim, se dentro de um processo de venda aconteceu algo ali, algum erro, alguma coisa mínima ali, aceita, chama seu cliente e fala: ó, aconteceu isso, o erro foi meu, mas eu já consertei, vamos em frente. Você vai ver, corretor de imóveis, se você tiver nessa essência, você tiver isso com você, de que se eu erro, sou humano e vou corrigir, você vai construir um profissional que capacitado, que tem caráter, que tem força ali para poder estar assumindo seus erros. Então assuma sempre seus erros que for necessário para você não se construir como um profissional ruim. O terceiro ponto: aprenda a educar o seu cliente. Sim, e principalmente isso, gente, cabe para o padrão econômico, o nicho econômico. O nosso cliente, ele não entende do processo. Quem entende do processo somos nós que somos os consultores. Então, aprenda que você vai precisar educar o seu cliente para ele comprar da melhor maneira possível, para ele entender como funciona o processo da venda. Então, esteja preparado para educar o seu cliente. Você tem esse papel fundamental na vida do seu cliente. Você vai, seja um cliente que educa o cliente, que vai saber educar ele para ele poder comprar um imóvel e realizar o sonho dele da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de frustração. O quarto ponto: empatia. Sempre, corretor de imóveis, se coloque no lugar do cliente em N situações. Compre aquele imóvel, ajude aquele cliente a comprar aquele imóvel como se fosse para você. A empatia, gente, ela é fundamental para a gente usar na nossa vida, não só no processo da venda, mas também com o seu colega de trabalho. Use sempre a empatia na sua vida, ela é fundamental para o seu desenvolvimento. Pessoas, a cada dia mais a gente enxerga pessoas que não têm empatia, isso é muito ruim, não só para a nossa classe, mas no geral. Então, construa a empatia dentro de você. E o quinto ponto: tenha o senso de comunidade uns com os outros. Aprenda, corretor de imóveis, quando você tem esse senso de comunidade, você vai conseguir fazer um número maior de networks, você vai conseguir ter um número maior de amigos dentro da profissão. Vamos se construir, vamos se fortalecer como profissionais, vamos ajudar uns aos outros. A gente prega muito isso aqui no corretor Top Master, né? Aqui no nosso treinamento. A gente sempre fala, né,
que nós precisamos se construir como profissionais, gente. A gente entende que se nós ajudamos uns aos outros, nós se fortalecemos, nós vamos bem. E quando o corretor de imóveis vai bem, o mercado imobiliário ele vai bem. E com isso, gente, todos nós vamos ser beneficiados. Mas eu fico feliz porque eu identifico que cada dia a mais eu vejo as pessoas criando esse senso de comunidade, eu vejo as pessoas criando comunidade aí por todo o Brasil, fazendo parcerias, e isso que eu enxergo que fortalece nós como profissionais, é esse senso de comunidade, a gente agir em grupo, a gente fortalecer a nossa categoria, né, de corretor de imóveis. Então, gente, eu espero ter agregado aqui para vocês com esse vídeo. Quem ainda não coloca essas coisas em prática, começa a colocar isso no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que a profissão de vocês vai deslanchar. Deixo essa dica aqui no Wikipédia CTM, a objeção... Quando a objeção for você corretor de imóveis, se você agir dessa maneira, o cliente não vai levar para frente que você, né, para levar adiante que você é um corretor desonesto, que você é um corretor trapaceiro. Ele vai enxergar em você que você é um puta de um profissional bom e competente para poder estar realizando o sonho dele da casa própria. Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Quem gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, curta, comenta aqui embaixo. Vamos levar esse movimento para um número maior de corretores, vamos se fortalecer, corretores de imóveis. Muito obrigada e um forte abraço.